Para alguns, os maçons se reúnem em poderosas, sinistras e até perigosas irmandades secretas e praticam cumprimentos e rituais obscuros. Que assim seja. Para outros, os benefícios da maçonaria podem ser encontrados desde a formação dos estados latino-americanos. O que são? O que fazem? Para que se reúnem? Por que os rituais? Qual é o segredo da maçonaria? Qual é o segredo da maçonaria? Qual é o segredo da Qual é o maçonaria? segredo da maçonaria? Qual é o segredo da maçonaria? Qual é? Isso faz parte do segredo. Qual é o segredo da maçonaria? Quem são os maçons? O que fazem? Para que se reúnem? Por que os rituais? E pela primeira vez na sua história, ela abre suas portas. O que existe? E o que acontece por trás destas portas? Maçonaria, rituais secretos. A maçonaria está cercada de lendas, mitos e mistérios. Quais são os segredos que ela oculta? O caminho para quem quiser desvendá-los deverá começar num lugar pequeno, geralmente localizado no subsolo. Assim começa a iniciação de um maçom. Com os olhos vendados, o futuro iniciado é conduzido a uma sala isolada, úmida e escura, onde poucos têm acesso. Essa é a Câmara das Reflexões. E é a porta de entrada aos mistérios da maçonaria. São mistérios que os maçons ocultam dos que eles chamam de profanos e que apenas podem ser revelados se preservarem a sua identidade. Quem pretende ser iniciado deve passar a noite ali, apenas com uma vela, sal e água, e refletir sobre sua própria morte, sua finitude e sobre a infinitude do universo. Cada elemento presente na câmara ou gabinete de reflexão busca conscientizar o futuro iniciado da mudança que ele deverá realizar em sua vida, se deseja se tornar um maçom. A vela significa a luz interior que procura. Todos os elementos presentes possuem um significado alquímico, que simbolizam o autoconhecimento e o poder da transformação. O copo com água, o pão, o sal, o mercúrio e o enxofre. Nessa pequena sala também está presente a caveira, símbolo da morte. O homem profano deve morrer para renascer como maçom. E ele deve se perguntar: o que deixa? Qual é o seu testamento se hoje fosse seu último dia de vida? Com esse tipo de experiência, o que eles pretendem é que o maçom abra sua mente e perceba sua pequenez, mas também toda a sua perfeição. Isso é o que define a iniciação. Você está em um estado e passa a outro, de uma maneira importante. Parece que não, mas isso te transforma. E um dia você percebe que não é mais o mesmo que quando chegou aqui. Num lugar como este, há mais de 40 anos, Manuel Jiménez Guzmán começou a sua vida de maçom e hoje ocupa o mais alto cargo dentro da maçonaria mexicana. Ele lembra do ritual como uma prova pessoal. Reconhecer a mim mesmo e pôr à prova a minha capacidade, o meu valor pessoal, a minha integridade e a minha capacidade de resolver o que a maçonaria manifesta na iniciação. Um ritual de iniciação que o grande mestre da maçonaria argentina, Jorge Clavero, também viveu. A pessoa senta numa sala e pedem que escreva o que ela sente e então a pessoa escreve o que está sentindo, o porquê do ingresso e o que espera da instituição que vai te acolher, etc.
O ingresso na maçonaria é voluntário. O candidato deve ser apresentado por um maçom e ser entrevistado. E depois que a sua admissão é aprovada pelos demais irmãos, o candidato deve estar disposto a transformar a sua forma de viver e de enxergar o mundo. O Vitrion é um acróstico latino e significa: visite o centro da terra. Retificando-te, encontrarás a pedra oculta. Na câmara de reflexão, o iniciado tem a oportunidade de se arrepender e refletir sobre estas palavras. Se tens medo ou hesitas, abandona este recinto. Se és fraco ou não tens força de vontade, retira-te, ainda há tempo. E se decidir seguir, ele deve se comprometer a guardar um conhecimento secreto, ainda que nas piores condições. Esses mistérios são transmitidos através de rituais. Rituais que permaneceram por séculos nas sombras, ocultos em templos, escondidos do olhar do resto do mundo. Como este local, situado no coração de Buenos Aires, onde hoje é a Casa de Cultura do governo da cidade e onde antes funcionou a redação de um jornal. Ali podem ser encontrados uma série de símbolos maçônicos e uma sala misteriosa. A sala de esgrima, assim era conhecida, ela não está, por exemplo, na planta do edifício. Esse lugar não existe. Não está na planta. Era muito estranho que, depois de jantar, os cavalheiros subissem todos vestidos de preto, com suas espadas para praticar esgrima ali. Andrea Romandetti é especialista em simbologia e foi quem descobriu esse lugar. É extremamente inacessível. Você sobe por uma escada caracol. Primeiro, essa escada é um símbolo de ascensão. Eu posso garantir que quando a gente sobe, cansa, e cansa mesmo. Romandetti acredita que o local era um templo maçônico. E para entrar, tem uma portinha bem pequena, onde você tem que se agachar. Bem, aqui estamos na sala de esgrima, que foi um templo maçônico. Originalmente foi pintada de azul. As lojas eram pintadas de azul ou de vermelho. Ela era totalmente silenciosa. Não tinha luz, nem banheiros. O que levava os maçons a se esconder tanto? Que segredos escondiam? Estes são os mistérios que são revelados ao iniciado. Saindo da câmara de reflexão, começa a próxima etapa da iniciação. Sempre de olhos vendados, o iniciado chega pela primeira vez ao templo. Quando tiramos a venda, estamos ali, onde vemos a magnificência do templo e vemos os irmãos que nos recebem na loja. Mas antes de retirar a venda, durante a cerimônia, o iniciado é submetido a uma série de testes físicos e intelectuais. Alguns deles implicam em demonstrar que ali ele terá que abandonar as convicções que tinha e deixar claro que a decisão que terá que tomar não é uma decisão fácil, é um momento de muita reflexão. Para isso, na Argentina, são utilizadas estas estranhas cadeiras ou camas. Durante toda a cerimônia, o iniciado está vendado e escuta e sente as provas sem poder vê-las. Com esses exercícios físicos e mentais, é possível ver qual é a resposta da pessoa que pretende ingressar. São feitos uns testes que são definitivos para todos nós. E o melhor de tudo é enfrentá-los. Porque é o que permeia e ensina. E faz você amadurecer dentro da maçonaria no sentido que você começa do zero. E a partir da primeira iniciação, começa um caminho que pode chegar até 33 graus. Cada grau possui o que os maçons chamam de mito fundacional, que lhe dá sentido. Cada cerimônia é um ritual de passagem com ensinamentos distintos. Na América Latina, há dezenas de milhares de maçons organizados em distintas lojas e organizadas em distintos rituais ou vertentes. Algumas de origem local, como o rito nacional mexicano, e outras cujas jurisdições podem ser encontradas em organismos maçônicos europeus, principalmente franceses e ingleses. Atualmente, o rito mais praticado é o chamado escocês antigo e aceito. Do ponto de vista administrativo,
A grande loja dirige os graus de 1 a 3, denominados simbolismos, são os graus simbólicos. E nós do Supremo Conselho dirigimos os graus 4 ao 33, que são os chamados filosóficos ou escocistas. No processo com 33 degraus, o maçom vai incorporando gradualmente seus conhecimentos. Uma das primeiras coisas que o iniciado aprende são os sinais e cumprimentos que os maçons utilizam para se reconhecer secretamente. O que os maçons chamam de toque ou tocamento, um cumprimento que, de acordo com a posição dos dedos, representa uma hierarquia ou outra. Por exemplo, o toque para o grau de aprendiz, ou seja, o primeiro grau da maçonaria, implica pressionar com o polegar direito a primeira falange do dedo indicador do outro. A maçonaria adotou este sistema para passar um pouco mais despercebido e reconhecer os outros irmãos sem que outros percebam isso. Porque quem não está dentro desse trabalho não pode entender o que acontece entre os irmãos. Duas pessoas que nunca se viram na vida e pelo fato de descobrirem que são irmãos, nasce instantaneamente o amor entre essas pessoas. Uma língua universal. Apesar de não falarmos a língua de um país, com ela podemos nos identificar. São cumprimentos, são palavras. Esse procedimento é chamado de retejamento num determinado momento, para saber se é ou não um irmão. Há um para cada grau. E cada grau possui suas inalteráveis formas de reconhecimento. E, obviamente, apenas pode possuí-las um franco-maçom. Nós não podemos revelá-las. A maçonaria, obviamente, em seus rituais, penaliza com a morte um traidor. Hoje é mais uma questão que ficou no papel e não se traduz à realidade. Mas no passado, obviamente, essas circunstâncias eram mais fundamentais. Que segredos os maçons guardam? As respostas ocultas estarão dentro de seus templos? O mistério perdura nos séculos e somente é revelado aos iniciados na maçonaria. Para entrar no templo, é necessário conhecer as senhas e os sinais. Ao passar pela porta do recinto, o aprendiz se identifica desta forma. Há formas de poder ingressar por grau. E se isso não for feito adequadamente, não é possível entrar. Pela primeira vez na América Latina, um profano entra nesses templos para conhecer alguns dos ritos sagrados. Pela primeira vez na história, ela abre suas portas para mostrar para o mundo. Nesses templos, a portas fechadas, os maçons realizam o que chamam de tenidas, ou seja, reuniões privadas para a prática de rituais ou para a discussão de assuntos através de uma liturgia que os ordena. Irmão primeiro vigilante, quais são os deveres de um franco-maçom? Combater o vício e praticar a virtude. Neste local, tudo tem uma razão de ser. Como e qual direção seguir, os gestos e sinais, onde cada um se localiza, o que deve ser dito e o que não deve ser dito. Os que estão sentados nas laterais falam primeiro. Os que têm mais experiência e estão sentados à cabeceira, no oriente, como nós chamamos, são os que falam no final. E ali, através do simbolismo, que é o nosso método de trabalho, de educação maçônica, vamos abordando diferentes temas. Irmão segundo vigilante, o que a maçonaria combate? A ignorância, a superstição e a tirania. Maçons se reúnem regularmente e também celebram rituais ou tenidas especiais, tanto abertas como fechadas, para diversos assuntos. Desde celebrar iniciações até cerimônias de reconhecimento conjugal ou rituais que giram em torno à morte. Irmãos, venham. Vossos irmãos vos esperam. Estas reuniões fúnebres são em memória dos maçons mortos. E como todos os seus rituais estão carregados de simbolismo, a cerimônia inclui mel, leite e vinho, que são despejados num caixão para simbolizar as 3 etapas da vida. O mel é a pureza e a inocência da infância.
O leite, a força e a vitalidade da fase adulta. E o vinho representa os prazeres da vida e a sabedoria da velhice. O número 3 é o número maçom, presente em todo o seu simbolismo. Os irmãos dão 3 voltas em torno do caixão e com o machado um deles bate 3 vezes. Esses 3 golpes misteriosos, de intensidade variável, simbolizam as 3 fases na vida de um homem: o nascimento, a idade adulta e o último suspiro. São rituais que têm perdurado durante séculos e que são praticados no mundo inteiro. A maçonaria chegou ao México no final do século XVIII e hoje conta com dezenas de milhares de membros. O maçom é um homem disciplinado. Aqui falamos somente quando temos que falar. Os maçons procuram dominar a palavra e também suas emoções para tentar se superar, seguindo as regras da sua instituição. Ela quer que todos e cada um dos que pertencem a ela sejam seres pensantes, que raciocinem, que analisem, que tenham a possibilidade de emitir seus próprios julgamentos. Declaramos abertos os trabalhos na reunião branca. Podem sentar. Que habilidades devem adornar um maçom, querida irmã segundo vigilante? Sabedoria, força e união, venerável mestre. A maçonaria se traduz no conhecimento. Isso é a maçonaria. No centro do templo maçônico encontra-se o chamado Ara, onde se encontram 3 velas, a Bíblia e, em cima de tudo, o esquadro e o compasso, símbolo maçônico por excelência, que representa as ferramentas de trabalho dos primeiros maçons. É obrigação do maçom estudar o que vocês estão vendo aqui, o universo e seus símbolos, e a interpretação da cultura, da política, da filosofia, das ciências exatas e da ciência e da tecnologia. Os maçons de cada século deixaram nas cidades seus sinais e símbolos, que apenas são interpretados por aqueles que podem reconhecê-los. No centro da cidade do México, encontra-se o Palácio Nacional, e poucos dos que passam por ali percebem a presença do esquadro e do compasso. No teto do que foi o Congresso mexicano, encontra-se o triângulo com o olho, símbolo que para os maçons representa o grande arquiteto do universo. Em outros casos, não apenas vemos sinais maçônicos dispersos, mas o que poderia ser uma cidade inteira baseada em seus simbolismos. Como é o caso da cidade de La Plata, na Argentina. La Plata tem uma antiga relação com a maçonaria ao ponto de ser fundadora. Todos os fundadores e os arquitetos que a projetaram, os urbanistas que a desenvolveram e as mãos que fizeram isso possível, todos eram maçons. Para visualizar melhor a presença do esquadro, que aqui apenas aparece sombreado, aqui realmente temos o esquadro. Dobre este esquadro e vamos encontrar um compasso. O compasso tem o seu vértice numa praça. Esta é a ponta do compasso, o ângulo de um compasso, e esta é a corrente espalhada aqui. É um símbolo maçônico. E cada elo representa um dos maçons espalhados pela face da Terra. Devemos dizer que nos registros da época, em particular nos registros do Departamento de Engenheiros, que foi o órgão técnico encarregado de projetar a cidade, não aparecem, é claro, referências deste tipo de questões. Mas até que ponto a influência maçônica forjou a América Latina tal como a conhecemos hoje? Benito Juárez, um dos mais importantes personagens da história do México, era maçom. A lembrança da sua iniciação maçônica está presente no Palácio Nacional do México. Benito Juárez significa independência e identidade para todos nós. Sem dúvida, ele é o maçom mais distinto que houve no país. E honrar Juárez na vida cotidiana, no comportamento cotidiano e na defesa e salvaguarda da República Laica, da República Soberana e da República. Viva Juárez!
Se todos esses líderes da emancipação americana não tivessem tido o apoio da maçonaria, eles não teriam conseguido lutar contra esse poder totalmente concentrado do absolutismo monárquico. Os grandes homens da história, como San Martín, estavam imbuídos pelos valores de liberdade, igualdade e fraternidade. Tivemos membros como San Martín, Miranda, o próprio Bolívar. Não há registros em instituições maçônicas, mas muitos deles foram membros do que conhecemos como Loja Lautaro, ou Sociedade de Americanos ou Cavalheiros Racionais. Mas esse tipo de organização é o que nós denominamos de sociedades paramaçônicas, que tomam a forma da maçonaria, mas não são maçonaria no sentido de que não estão registradas em nenhuma obediência maçônica existente. O fato é que muitos maçons têm estado vinculados à vida política de seus países, moldando sociedades de acordo às suas ideias. No Uruguai, a maçonaria marcou a vida cultural, política e social. Um país que eu diria que é bastante maçônico, no sentido de como tem permeado as instituições, toda a sociedade e até mesmo as instituições de ensino público do país. O Uruguai é um cara muito maçom, sem querer ser e sem saber disso. Influenciado pela maçonaria, o Estado uruguaio se separou da igreja no início do século XX, e a educação é a laica desde o século XIX. No pequeno país rioplatense, encontramos até igrejas com símbolos maçônicos. A antessala e as salas dos deputados e senadores do Palácio Legislativo são chamados de Salão dos Passos Perdidos, como as antessalas dos templos maçônicos. A Praça da Matriz da capital possui uma série de símbolos maçônicos na sua fonte central. Tal como ocorreu no Uruguai, a maçonaria também tem permeado as classes políticas de outros países latino-americanos. Muito bem, nós já abordamos os assuntos mais importantes da loja do Vale do México. A maçonaria mexicana sempre esteve vinculada com a política durante todo o século XIX e boa parte do XX. Os maçons eram membros da classe política e muitos deles decidiram se basear na estrutura maçônica para obter benefícios políticos. Os maçons dominavam o México. Aqui no México não podia haver um político de alto nível que não fosse maçom. Pelo menos as evidências que eles iam deixando nas ruas e lugares era assim. Os maçons escolhiam e tiravam os governantes, que mexiam os pauzinhos secretos do México a seu favor. A Argentina já teve 7 presidentes e 14 vice-presidentes. E também, é claro, ministros, secretários de Estado, deputados, senadores, etc. Já tivemos participação decisiva em muitos processos democráticos na Argentina e estamos atuando agora. Alguns maçons chegam a afirmar que já tiveram influência no esporte. O pai do futebol na Argentina era o venerável, o presidente da loja Excelsior, chamado Alexander Watson Hutto. Uma influência que